E vamos para a última rodada da Taça Guanabara, jogo que vale título para o Fluminense. É o título simbólico da Taça Guanabara. O Fluminense está a um empate hoje contra o Maricá de garantir essa taça. Vai ser um pré-jogo um pouco diferente. Hoje não foi possível a gente publicar o pré-jogo no horário que vocês já estão acostumados, às 6 da manhã. Peço até desculpas por isso, mas também não é por isso que você vai ficar sem informação. Vamos fazer um pré-jogo aqui diferente e informativo, porque tem muita notícia de mercado acontecendo. Então vou aproveitar para atualizar vocês sobre tudo, tá bom? Bora! Para o Fluminense, o jogo desta noite contra o Maricá será uma boa oportunidade para o técnico Luiz Ubeldia poupar jogadores e testar outros. Afinal de contas, o Fluminense tem a melhor campanha na classificação geral, tá a um ponto de garantir isso também matematicamente, porque o Botafogo enfrenta o Vasco no clássico de hoje e também pode igualar o Fluminense no número de pontos, se passar no critério de desempate. Então, um empate para o Fluminense já resolve a situação, chegando a 13 pontos. O Maricá tem apenas 3 pontos. É a pior campanha no geral. A gente já sabe, já era realmente a ideia de tirar alguns jogadores deste jogo. Tem jogador voltando também, então isso vai afetar a provável escalação que a gente vai trazer aqui a partir de agora. Se você puder também ir lá na KTO, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, já tem as odds de hoje lá na KTO. E estava dando uma olhada aqui, inclusive foi atualizado agora há pouco. O Fluminense é muito favorito, então a 1,20 a odd para a vitória do Fluminense é uma odd muito pequena, não vale a pena. Então olhei aqui o Odão e, cara, acho que até o Odão atualizou. Vitória do Fluminense com mais de 7 escanteios. Isso está dando uma odd de 5,25. Para o Fluminense vencer no primeiro tempo e fazer 2 gols no primeiro tempo, uma odd de 3,60. Aí o Odão é sempre aquele risco um pouco maior, então você vai com cautela. Mas, cara, tem outras opções aqui para mim. Por exemplo, o Fluminense vencer sem levar gol, tá 1,57 essa odd aqui. Mais de 2 gols do Fluminense no jogo, tá 1,96. Então tem algumas opções interessantes lá na KTO. Você vai lá, utilize o link que tá aqui embaixo, tá? E faça o seu cadastro, abra a sua conta, coisa rápida mesmo, e vocês ajudam demais a gente, porque a KTO é fundamental para o nosso trabalho, para a nossa cobertura, essa parceria que mantém toda a nossa estrutura, que ajuda a manter toda a nossa estrutura. Então, se você puder chegar lá e abrir uma conta, mesmo que você não vá fazer um depósito de cara, se fizer um depósito maravilhoso, mas mesmo não fazendo o depósito, já é um grande apoio que você vai dar, com certeza, além da sua audiência aqui todos os dias, evidentemente. Vamos para provável escalação do Fluminense, que é sempre com a parceria aqui da KTO, uma escalação, como eu disse, diferente. Primeiro que ontem Nonato sentiu um problema muscular no treino e aí vai ser poupado. Aparentemente não é uma questão importante ou séria, mas vai ser poupado, sentiu incômodo ali, talvez vá passar por exames para saber se tem alguma lesão ou não. Savarino, que tinha ficado fora do jogo contra o Bahia, também porque sentiu um incômodo muscular, volta a ser relacionado, pelo menos se não tiver nenhum problema de última hora. E aí as novidades, Soteldo e Hércules, finalmente recuperados de lesões do ano passado. Eles já estavam recuperados, estavam num processo de transição, de recondicionamento físico, concluíram essa etapa e agora devem ficar à disposição no banco de reservas para estrear em 2026, portanto o Zubeldia poderá utilizar os dois. Provavelmente não como titular, justamente porque eles estão voltando agora, né? Então, o Fluminense deve ter um time bastante modificado, com Fábio, Guga, Ignácio, Freitas ou James, depender se ele vai poupar o Freitas ou não. E o Arana, Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, Santi Moreno, Canóbio ou Serna e John Kennedy. Então deve ser essa a escalação do Fluminense, com algumas dúvidas, algumas possibilidades. Ontem os amigos do GE publicaram essa provável escalação. O John Kennedy pode ser poupado porque ele já vem numa sequência pesada. Só tem ele como centroavante no momento, com a saída do Everaldo. Então há de se ter um cuidado ali também para não estourar o John Kennedy. Então talvez o Matheus Reis jogue por ali improvisado e aí Canóbio e Serna devem revezar. Dificilmente deve sair disso. Talvez o Savarino pintando ele como titular surpresa, para ele poupar todo mundo. Mas enfim, uma ideia de time basicamente é essa a que o Zubeldia deve montar hoje no Maracanã. É claro que é uma equipe suficiente para ganhar esse time do Maricá, que evidentemente tem que ser respeitado, como todos, mas é uma equipe
fraca, né? Uma equipe que mostrou ao longo do campeonato que não tem condições de competir nesse nível. Então o Fluminense, com qualquer time que entrar em campo, entra para poder de fato confirmar essa vitória. A arbitragem do jogo vai ser do Bruno Mota Correia, auxiliado pelo Daniel de Oliveira Alves Pereira e Nayara Mendes Tavares. O VAR vai ser o Graziane Maciel Rocha. Aquele mesmo, carequinho, já cometeu erros absurdos contra o Fluminense. É o mesmo árbitro, vai estar ali no VAR hoje. Ainda bem que a Fluminense Maricá, né? Menos mal. Então depois desse pré-jogo aí curtinho, objetivo, a gente vai para notícias do mercado, atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo e tem muita coisa acontecendo. Ontem a gente informou sobre Lima, a gente trouxe aqui o empréstimo do Lima para o América do México e confirmei também os valores desse empréstimo. O Fluminense vai receber cerca de 150 mil dólares, que dá mais ou menos ali quase 800 mil reais para emprestar o Lima com opção de compra para o América do México. Não sei o valor dessa opção de compra ainda, mas não é obrigação de compra, é uma opção de compra que está estipulada em contrato. Tá? Então o Lima vai para o América do México e ontem à noite eu recebi a informação, a gente conseguiu confirmar agora pela manhã essa notícia de que o Fuentes também está indo com o Lima. Na verdade essa operação era para ser casada, junta, só que houve enfim, ainda não houve acordo do América com o empresário e o jogador. Tem uma questão ali de empresários em relação a essa transferência. Eles estão buscando um acordo, mas a parte do Fluminense, o Fluminense já deu o aval para emprestar o Fuentes, que é um jogador hoje que é o segundo reserva, a terceira opção para a lateral esquerda. Então, ao que tudo indica, o Fuentes também vai. O Fluminense já está há um tempo, né, com o Fuentes no mercado, esperando uma proposta. E parece que o América do México vai levar esse jogador junto com o Lima. Estão, portanto, os dois indo para o futebol mexicano. Repito, a situação do Lima já... Enfim, até ontem ele estava aguardando a confirmação por parte do América, mas parece que realmente andou, está finalizado. Agora o Fuentes, falta eles entrarem no acordo, as partes ali, empresário com o clube, para poder finalizar também essa transferência. É o Fluminense enxugando o elenco. Depois de falar mais sobre isso, né, mas sobre o Lima ontem, especificamente, falei bastante, que eu acho que o elenco perde profundidade com a saída dele. Não estou colocando em questão a saída, a qualidade, né? É um jogador que já foi útil muitas vezes, vem de uma temporada muito ruim, mas é um cara que joga que faz várias funções. Ah, Alessa, não faz nenhuma super bem. É verdade, se ele fizesse, ele seria titular do time, e não é uma questão. Eu não sou contra a liberação do Lima. Só que você perde opção, e provavelmente o Fluminense vai ter que ir no mercado trazer mais jogador, pelo menos mais um jogador para o setor de meio de campo, porque se lesiona alguém, se machuca, já vai ficando com o elenco muito curto. Essa, pelo menos, é a minha visão. Você perde ali profundidade de elenco com a saída do Lima. O Fuentes não, o Fuentes tinha que sair de qualquer maneira, não tinha jeito, é melhor para ele, para o clube. Então a tendência é que ele vá para o América do México. Se não for para lá, deve ir para outro lugar em algum momento. O mesmo deve acontecer com Lescano. Lescano está acertando empréstimo com o Cerro Porteño do Paraguai. Ano passado a gente trouxe essa notícia aqui no Jornada, através do Gabriel Amaral, informando que ele poderia ser emprestado para o futebol paraguaio mesmo, se não tivesse outras opções. Eu falei que é um retrocesso para mim, ele voltar para lá, é um baita retrocesso, mas parece que vai acontecer. Hoje pela manhã a gente recebeu essa informação novamente, parece que vai acontecer. E o Lescano vai para o futebol paraguaio. Cara, eu particularmente acho que é um passo atrás para ele, para a evolução dele continuar, nem que fosse uma Série B aqui no Brasil, para mim seria melhor. Para ele, para adaptação, para evolução. É um jogador que não teve tantas chances, mas convenhamos também, nas chances que teve, não conseguiu ter ali um bom desempenho que assegurasse a ele mais oportunidades. Eu entendo para quem pede mais chance. Ele teve agora no início do Campeonato Carioca, teve uma estreia ali mais ou menos contra o Madureira, depois não fez outros jogos bons, e agora com essas opções que o Fluminense tem de elenco, era natural que ele seguisse esse caminho e fosse emprestado. Então, os clubes estão conversando em negociação para o empréstimo de Lescano ao Cerro Porteño do Paraguai, beleza? A gente vai atualizar aqui também a situação de Boanga, que eu sei que vocês estão preocupados e eu também estou preocupado. Mas vamos lá, o que a gente tem de atualização neste momento? O Los Angeles
como eu falei para vocês, Fluminense e Los Angeles FC chegaram a um certo entendimento em relação a valor, isso estava certo. O Los Angeles queria que o Fluminense pagasse uma parcela maior desse montante à vista. O Fluminense fez adaptações em relação a esse fluxo de pagamento e aí aguardava o ok do Los Angeles para poder fechar a negociação e o Boanga vir para o Brasil. Com o jogador, está tudo mais ou menos acertado. Está tudo, vou dizer, 100% certo, porque sempre tem uma coisa ou outra. Mas está encaminhado. As partes estão alinhadas, ele já tinha topado vir para o Brasil, jogar pelo Fluminense, já estava super animado, mas também não iria forçar de qualquer jeito a barra para sair, porque ele é ídolo lá, é um jogador muito respeitado por todo mundo lá. Então o Boanga está lá dele, respeitando o processo, respeitando o que está acontecendo e deixando os clubes se resolverem. E aí, agora, o Los Angeles está batendo o pé, dizendo que precisa de um substituto para negociar o jogador. Isso o próprio diretor do Los Angeles falou aquele dia naquela entrevista coletiva, que é uma das premissas para liberar um atleta é ter um substituto, um atleta de alto nível, né, como o Boanga, é ter um substituto. E agora o Los Angeles está batendo nessa tecla e, portanto, já dá para dizer que estão dificultando a liberação do Boanga. Mesmo com o Fluminense ter chegado ali com a proposta, nos valores, há essa dificuldade neste momento. E aí o staff do jogador já vê com um certo pessimismo essa liberação. Não necessariamente o Fluminense, a proposta não é a mesma, o Fluminense está aguardando uma resposta, mas o staff do Boanga já vê com pessimismo essa liberação, já que o Los Angeles está colocando esse fator que dificulta à medida em que tem que ir no mercado, tem que buscar uma opção, tem que, enfim, contratar um substituto, definir, contratar um substituto, e o tempo está passando e o Fluminense não tem mais como esperar. O Fluminense já estabeleceu uma meta ali até onde pode esperar, e se isso não evoluir, não acontecer, o clube já tem outras opções mapeadas no mercado e vai ter que seguir a vida e buscar outra opção. Então, a negociação, neste momento, está nesse pé, as conversas estão nesse pé, o Fluminense aguarda um comunicado oficial para, enfim, poder tomar uma decisão e seguir a vida. Com o Boanga ou sem Boanga. Hoje, neste momento, o cenário é esse que eu posso trazer para vocês, tá bom? Se você puder, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, seu comentário, como sempre, muito bem-vindo. E a gente se encontra a partir das 6h30 da noite, ao vivo, no Maracanã, para transmissão no Jornada de Fluminense e Maricá. Você já sabe, pré-jogo, pós-jogo, nossa transmissão. Você acompanha tudo lá no Jornada KTO 1902, a partir das 6h30 da noite. Valeu!